Rival se rende ao Flamengo e destaca a postura da equipe reserva. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco e Renato Maurício Prado. Links na descrição. Neto destacou a postura da equipe carioca na noite desta quarta, enquanto Renato Maurício Prado exaltou a qualidade do elenco rubro-negro, que mesmo com a equipe reserva, atuou da mesma forma. Então chega de enrolação, bora acompanhar a mídia brasileira analisando a vitória do Flamengo na noite de ontem. Que a janela de transferências extra, ela vai acontecer do dia 1º ao dia 10 de junho, com o objetivo de permitir que as 32 equipes participantes do Super Mundial de Clubes contratem reforços antes do início do torneio. Além disso, também você poderá substituir jogadores nesse mesmo período. Então, uma janela extra aí para os clubes brasileiros se reforçarem. E por falar em reforços, o José Botto do Flamengo falou também sobre os reforços do Flamengo para a janela de transferências agora do meio do ano. Olha só, vai abrir uma janela de 1º ao dia 10 de junho para as equipes que vão ao Mundial. E depois haverá a janela normal de inverno. Só queria deixar claro para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já foi concluído. Temos os alvos identificados e já entramos na fase de negociação com eles, para que cheguem o mais rápido possível e fortaleçam ainda mais o elenco, que já é muito forte. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com os jogadores desejados. Qualquer nome ventilado pode prejudicar essas negociações. E teve gente que até questionou sobre a possibilidade de contratação do Cristiano Ronaldo, porque toda aquela notícia, aquela questão ali de um clube brasileiro ir atrás do Cristiano Ronaldo, o diretor do Flamengo, José Botto, ele descartou a contratação do Cristiano Ronaldo. E por falar em Flamengo ainda, ontem o Flamengo passeou na Copa do Brasil, fez um jogo em que venceu por 4-2, uma vitória muito tranquila, elástica. Além disso, tinha vencido o primeiro jogo, então um placar agregado de 5-2. Embora sofreu 2 gols por falhas ali defensivas, mas em nenhum momento o Flamengo abaixou as linhas, né? O Flamengo pressionou durante todo o jogo, ficou com as linhas praticamente no campo do adversário, todas as linhas o mais alto possível, jogou ali com ritmo, com intensidade, embora jogou com um time misto. Mas conseguiu um placar confortável, um jogo tranquilo, um jogo ali com um público também baixo, que compareceu ao Maracanã, e uma vitória que foi basicamente um jogo treino. O Flamengo vence o Botafogo da Paraíba e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje o Palmeiras também tem adversário na Copa do Brasil. Eu considero esses um dos adversários mais difíceis, que é o Ceará. O Palmeiras entra em campo também, precisando fazer a sua gestão de elenco para o jogo do final de semana, que é contra o Flamengo, um jogo muito, muito importante. O Flamengo também fez essa gestão de elenco, então alguns jogadores foram poupados e provavelmente hoje o Palmeiras também vai poupar alguns jogadores. O placar de vantagem que o Palmeiras tem é de 1 gol de diferença, então a gente tem que ficar esperto, porque na minha opinião dessa segunda fase, o Ceará ali é a equipe mais chatinha, o adversário mais chatinho das equipes, vamos dizer assim, grandes. Sem menosprezar e desmerecer as outras equipes, galera, pelo amor de Deus. Além disso, o Fortaleza perdeu para o Retrô. Perdeu nos pênaltis e foi desclassificado da Copa do Brasil. Então, Fortaleza fazendo aí um meio já de temporada muito discreto, sendo desclassificado já na Copa do Brasil, considerada aí a primeira zebra aí da rodada. O Corinthians classificado em cima do Grêmio Novo Horizontino. Atlético Mineiro também classificado. Enfim, Fluminense classificado. Todos os times ali mais tradicionais, maiores, foram classificados, exceto a zebra do Retrô ter avançado em cima do Fortaleza. Agora hoje teremos Palmeiras e Ceará no Allianz e vamos observar como vai ser. Provavelmente vai ter casa cheia, porque os ingressos, eles caíram.
Então bora lá, Verdão, vamos classificar, vamos garantir um gol de diferença, temos que ficar espertos, temos que ficar em alerta. Às 19h30 começa Palmeiras e Ceará. Então, como eu achava já de antemão que não teria condição de reverter esse placar contra o Flamengo no Maracanã, poupou vários titulares e fez um jogo até relativamente franco com o Flamengo. Placar de 4-2 reflete bem como esse jogo acabou sendo um pouco lá e cá. O Botafogo não ficou trancado o tempo todo. Até tentou começar o jogo trancado, mas com 6 minutos já perdia por 2-0. Aí fica complicado. E o técnico do Botafogo, então, começou a botar até mais atacantes na expectativa de conseguir, pelo menos, fazer gols no Maracanã. E conseguiu fazer 2. Mas o Flamengo venceu com absoluta tranquilidade. Em momento nenhum esteve ameaçado. Não houve nenhum momento, mesmo quando fez o primeiro gol, já estava 3-0. Quando faz o segundo, já estava 4-1. Então, não houve em momento nenhum risco para esse time do Flamengo. E, na verdade, o que ele vale é para uma série de observações. São essas observações que eu quero conversar com vocês hoje. Por exemplo, eu pergunto, quem se destacou hoje? Está lá na enquete. Eu botei os 4 jogadores que fizeram gol. Até porque, com toda sinceridade, o jogo foi tão fácil, que eu não vi ninguém do Flamengo brilhar. O time como um todo dominou e foi eficiente. Mas, sinceramente, quem brilhou nesse jogo do Flamengo? Não vi ninguém brilhar nesse jogo. Vi todos fazerem os seus papéis de uma maneira geral. Tirando um ou outro que eu achei que ainda assim jogaram mal. Mas isso nós vamos falar durante a live e eu quero ouvir também a opinião de vocês. Sobre o principal para mim foi Pedro. Uma vez mais foi Pedro. Porque o Pedro, pela primeira vez, eu não me lembro se contra o Corinthians ele jogou até o final. Eu acho que ele saiu no finalzinho. Mas hoje ele jogou 90 minutos mesmo. Hoje ele começou o jogo e terminou o jogo. E fez um gol. Aliás, um gol com um toquinho sutil, à lá Pedro mesmo. Mas é óbvio que o Pedro ainda está sem ritmo. É óbvio que ele ainda está muito longe do Pedro que nós conhecemos, do melhor centroavante do Brasil. Mas aí eu pergunto, qual será a conclusão que o Filipe Luís vai tirar e qual a decisão que vai tomar depois do jogo de hoje? O jogo do Palmeiras. Vale a pena deixar o Pedro no banco e começar com o Bruno Henrique, que tem jogado tão mal, muito mal, a gente está vendo isso, não faz gol há 13 jogos, se não me engano. Vai ser um jogo de poucas chances. Vai ser um jogo em que, muito provavelmente, o Flamengo vai jogar mais defensivo do que ofensivo. Então, nas poucas chances que tiver, vai ter que fazer. É melhor você ter um cara que não faz gol ou é melhor você ter um cara que é artilheiro? Que é o caso do Pedro. Enfim, eu quero conversar isso aí com vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Acho que um jogador que entrou relativamente bem foi o Lohan. Gostei muito mais deste Lohan de hoje do que o Lohan que a gente estava acostumado a ver. As informações são todas que ele está jogando muito no Sub-20. Eu acho que ele deve ter ganho pontos com o Filipe Luís. E no mais, entrou um volante que eu não conhecia. Como é que é o nome dele? João Vitor, não é isso? Não é João Vitor. João Vitor é o zagueiro. João Vitor é o zagueiro que jogou direito. Não foi brilhante, não, mas jogou direito. João Alves. Confesso que esse volante eu não conhecia. Eu conheço o Pablo Lúcio e conheço o Ryan. O Pablo Lúcio estava relacionado, mas não foi para o jogo. Ele não estava no banco. O Ryan, não me lembro nem se foi relacionado. Mas entrou esse menino. João Alves, que eu acho até que entrou bem. E é bom a gente ver e descobrir que existem volantes bons na base. Além do Pablo Lúcio, que a gente sabe que é um garoto fora de série, e o próprio Ryan Lucas, muito bem, mas ainda tem esse menino, João Vitor, João Vitor não, oh meu Deus do céu, João Alves, que o Felipe tirou da carteira hoje, tirou da cartola, e entrou, eu acho que cumpriu bem, entrou no lugar do Gerson, e acho que cumpriu bem o seu papel. Enfim, não era um jogo importante, quer dizer, importante porque classificava, mas não havia risco realmente. O Flamengo teria que ser uma catástrofe hoje para ser eliminado
pelo Botafogo da Paraíba, ainda mais depois de ter ganhado o primeiro jogo. Eu fiquei com algumas vontades que não foram satisfeitas pelo Felipe Luiz, como, por exemplo, eu queria ver o Joshua, eu queria ver o Olacian, ele não botou nenhum dos dois, mas, de qualquer maneira, já deu para começar a ver que o Felipe está querendo experimentar um ou outro garoto aí, que eu tenho certeza que podem ser importantes nessa maratona que o Flamengo vai ter até o final da temporada. Mesmo que contrate 4, 5 reforços agora, os jogadores do Flamengo se machucam. O De La Cruz é um jogador que faz 5, 6 jogos, machuca. O Arrascaeta, a gente sabe que machuca também. Então, é importante o Flamengo começar a dar chance a essa garotada, porque essa garotada pode ser o suporte para o Flamengo durante a temporada. Enfim, o jogo não acho que tenha sido espetacular, mas também não foi ruim. Você ganhar de 4-2 é sempre bom. E eu quero justamente conversar com vocês sobre isso tudo assim que eu rodar o meu vídeo e o vídeo da Absoluta Propaganda. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, né? Vamos deixar os links dos canais utilizados aqui na descrição como forma de créditos. E o Flamengo bateu ontem o Botafogo da Paraíba pelo placar de 4-2. Com esse resultado, a equipe carioca avança para as oitavas de finais dessa competição. Como este campeonato não é prioridade para o Flamengo, na noite de ontem o nosso time entrou bastante modificado. Alguns jogadores da base foram chamados para compor elenco, porque a maioria dos atletas titulares sequer foram relacionados. Felipe Luiz, assim como também toda a diretoria, decidiu priorizar o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E como não é possível colocar todos os campeonatos como prioridade, a Copa do Brasil é nesse momento a terceira opção. É claro que conforme a equipe for avançando e for pegando adversários mais complicados em uma eventual semifinal e final, é claro que o Flamengo vai com força máxima. Na noite de ontem, com uma equipe muito modificada, jogadores que dificilmente têm oportunidades, como é o caso de Matheus Gonçalves, atuaram bem, né? O Flamengo em si, como uma equipe coletiva, jogou da mesma forma que o time titular. E essa proposta de Felipe Luiz é o que vem chamando a atenção. É um treinador que, mesmo com mudança de jogadores, a proposta de jogo é a mesma. Alta intensidade, subindo as linhas e pressionando o adversário para que eles errem os passes e assim o Flamengo recupere a bola próximo do gol dos seus adversários e assim façam os gols necessários para as vitórias. Ontem o Flamengo já com 10, 15 minutos já estava 2-0, então foi surpreendente. O Flamengo amassou o Botafogo da Paraíba e quando já viu que estava 3-0, diminuiu a intensidade, o Botafogo fez o Flamengo no início do segundo tempo fez o quarto e o Botafogo descontou, fazendo assim 4-2. É claro que se o Flamengo precisasse de mais gols, a intensidade teria continuado. Só que o Flamengo não tem necessidade alguma de se expor fisicamente dessa forma, porque a intensidade do Flamengo é muito alta. Você tem que baixar o ritmo em um determinado tempo. E foi o que o Flamengo fez. Quando viu que já estava classificado, diminuiu a intensidade, os jogadores começaram a tocar mais passes, a envolver mais o adversário e assim terminou. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Ontem Pedro jogou pela primeira vez 90 minutos do início até o fim. É um jogador que vem ganhando minutagem após a sua lesão e com certeza quando estiver 100% será titular absoluto dessa equipe. Vocês concordam? Chega, participe e deixe sua opinião nos comentários.